Olá, aluno sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Estamos aqui para a atividade 12, uma das últimas aulas. Vamos falar hoje sobre propriedades do ar, né? Que eu passei esse material para vocês. Então a aula vai ser curtinha hoje, tá? Mas vamos com calma para não ficar dúvida. Vamos lá então. Primeira coisa, gente, quais são as propriedades do ar? O ar que está em nossa volta aqui. Enquanto você está assistindo esse vídeo, em volta de você, se você mexer a sua mão, você vai sentir o ar na tua frente. Você não consegue ver, né? Que é uma das propriedades que a gente vai ver. Primeiro, o ar ele não tem cor. O ar está aqui em volta de você. Você está olhando, você consegue olhar e enxergar a tela do celular ou a do computador. Por quê? Porque o ar ele não tem cor, né? Ele é incolor, ele é invisível, ele é nem invisível, né? Ele é transparente, você não consegue ver, ele não é visível. Então ele é incolor, ele não tem cheiro, a não ser quando tem alguma substância, né? Que está fazendo uma fritura, fazendo uma comida, aquele cheiro vem, mas não é o cheiro do ar, é o cheiro da comida. Por exemplo, uma coisa desagradável se a pessoa está assistindo televisão, a família, alguém vai lá e solta um pum. Você vai sentir o cheiro do pum, não do ar. Então o ar, ele é inodoro, não tem cheiro. E ele é incolor, não tem cor. Assim como ele não tem gosto. Você não fica, esse ar aqui está com gosto estranho. Não, não tem, ele é insípido. Aquilo que não tem gosto a gente chama de insípido, tá bom? Mais propriedades do ar aqui. Ele tem massa. Uma coisa importante, quando você vai na farmácia e sobe em cima de uma balança, você não está vendo o seu peso, você está vendo a sua massa. Em ciência, peso é outra coisa. Por exemplo, se eu estou aqui na Terra, eu peso 100 peso, desculpa, tá vendo? Eu falei errado, porque a gente acostumou a vida inteira a falar que peso está ligado à nossa massa. Mas se eu estou aqui na Terra, a minha massa é 100 quilos. Se eu vou para a Lua, a minha massa também é 100 quilos. Minha massa não muda. Agora, o meu peso na Terra é um e o meu peso na Lua é outro, porque o peso depende da força da gravidade. E a força da gravidade da Terra é diferente da força da gravidade da Lua. Tá? Mas em resumo, se eu pego uma bexiga, eu pus ali uma bexiga no recipiente. Tá? Então a bexiga está pesando 2,4 gramas. Aí eu peguei essa bexiga e enchi de ar e voltei para pesar de novo. O que aconteceu? Foi para 2,9. Então, essa quantidade de ar que eu coloquei dentro da bexiga pesa 0,5 grama. Tudo bem? Então é isso. O ar, ele tem massa. Tudo bem? Outra, ele ocupa lugar no espaço. Ah, professor, então, bexiga. Enchi a bexiga aqui. Aqui, várias bexigas cheias. O ar ocupa espaço. Ah, mas isso não dá para provar. Como é que você faz? Ó, isso aqui é bem legal. Você pega uma bacia, pega um copo. Dentro do copo, antes de enfiar aqui dentro, você coloca um lenço de papel, papel higiênico lá no fundo, bem socado para ele não cair. Depois você vira o copo e mergulha. O papel não vai molhar. Por quê? Porque tem ar aqui dentro. A hora que você desce com o copo, ele tem que estar retinho. Se você entrar com o copo torto, a água vai entrar e vai molhar. Se o copo entrar retinho, o ar não sai. E se o ar não sai, ele está ocupando espaço aqui. E aí não deixa molhar o papel higiênico no fundo do copo. Tá bom? Outra propriedade é a chamada compressibilidade. Bonito esse nome, né? O que é isso? É a propriedade que permite que o ar ele seja comprimido ou compactado, podendo ser usado para encher pneus, bolas, tanques de oxigênio. Tá aqui, ó. Ah, daqui a pouco. Tá? Então, eu pego uma seringa e eu ponho uma tampa, eu ponho o dedo aqui. Aí eu aperto, claro que sem agulha, tá, gente? Uma seringa sem agulha nenhuma. Eu ponho o dedo aqui e tampo. Eu tenho um volume aqui dentro de 5 ml de ar. Se eu comprimir, o que é comprimir? Apertar esse êmbolo aqui, ele vai diminuir de tamanho. Aí vai ficar, em vez de 5 ml, vai ficar 3 ml. A quantidade do ar aqui e aqui é a mesma em termos de molécula, mas eu consegui comprimir. Tanto é que se eu tirar aqui, parar de fazer pressão aqui, ele volta
ao normal. E aí é outra característica, é a elasticidade, que é a capacidade que os gases possuem de voltar ao volume inicial, quando cessa essa compressão. Então aqui, ó, apertou, tá? Apertou, comprimiu, soltou, volta a como era antes. Tá? Então foi como ele disse aqui, onde que eu uso esse ar aqui? No pneu, encher uma bola, dentro desse cilindro de oxigênio, isso aqui chama ar comprimido. Por que comprimido? Porque para caber mais oxigênio aqui, mais ar, eles injetam muito ar. Então esse cilindro ele tem que ser resistente, ele tem que ter uma válvula aqui. E essa válvula, ela controla a saída do oxigênio, tá? Então aqui vai saindo aos poucos, então dura bastante tempo, porque se não fosse comprimido, ia caber pouco oxigênio aqui, e a pessoa ia ficar pouco tempo debaixo d'água. Então, como o ar é comprimido e esse cilindro ele é extremamente resistente, ele consegue ter uma quantidade grande de oxigênio. Aqui, assim como esses cilindros que às vezes a pessoa precisa para respirar, eles usam isso aqui, né? O oxigênio comprimido aqui também. Esse aqui já é grande, esse não dá para pôr nas costas, esse é menor. Já tem uns bem maiores, que é muito comum isso ter em hospitais, certo? Então, ó, a maioria desses gases, dos gases, está comprimida na parte mais próxima da superfície da Terra. E o ar ele fica rarefeito conforme a altitude aumenta. Quer dizer, quanto mais alto você sobe, quanto mais alto você sobe de uma montanha, menos ar vai ter. Então, por isso que chama rarefeito. Quando os times vão jogar naqueles países que ficam a 2.000, 3.000 metros de altitude, é mais difícil para respirar, porque lá o ar é mais rarefeito. Tem ar lá, claro que tem, mas tem menos do que tem aqui no nível do mar, tá? Então, até um ponto em que não vai existir mais. Esse é o limite da atmosfera do nosso planeta. Então, se você continuar subindo, uma hora vai acabar o ar. Tanto é que no espaço não tem ar. No espaço é vácuo. O que é vácuo? O marido da vaca? Não. Vácuo é ausência de ar. Um lugar que é vácuo não tem ar. Então, a gente usa o nível do mar como referência quando quer calcular a pressão atmosférica, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, em resumo, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. E assim, menor é a pressão que ele exerce sobre nós. Como assim? Vamos entender, ó. Eu tenho aqui três situações. A cidade de Santos, claro que não é assim, é só para ajudar a entender. A cidade de Santos, aqui depois a 2 metros de altura, mas a gente pode considerar zero, que está a nível do mar. A cidade de São Paulo fica a 800 metros de altitude. E Campos de Jordão fica mais alto ainda, fica a 1.700 metros. E geralmente em lugares mais altos a temperatura é mais fria, tá? Ó, 18 graus a 1.700 a 820 e a 2 metros 22 graus Celsius. Então é mais quente aqui na praia do que conforme você vai subindo, vai esfriando, tá? Por que isso? Porque, ó, aqui no alto dessa montanha, a pessoa veio aqui e depois a pessoa veio aqui. Aonde a pressão é maior? Gente, pressão é onde tem maior quantidade de ar. Olha quanto ar tem em cima da pessoa que está aqui. Se tem mais ar em cima da cabeça, a pressão é maior. Então, quanto maior a quantidade de ar, é igual a mais peso, por causa da força da gravidade, né? Portanto, mais pressão. Agora, olha aqui, considerando a mesma altitude, né? Tem menos ar, menor quantidade de ar, tem menos peso, tá? Porque a gravidade está agindo pouco, portanto, é menos pressão. Por isso que aqui em Santos, ó, onde a pressão é maior? Em Santos. E depois, São Paulo. E depois, Campos de Jordão. Tem menos ar aqui, menos pressão. Aqui tem mais ar que Campos de Jordão. Tem mais pressão. Mas tem menos pressão que Santos. Por quê? Santos tem mais pressão, porque tem mais ar na cabeça. Tudo bem em cima da pessoa, né? O que for. Agora, se um corpo se movimenta através de um fluido, o que é o fluido? Um gás é um fluido, um líquido ou um vapor. Surge uma força que se opõe a esse movimento, e se tratando do ar. Essa força se chama resistência.
Graças a essa resistência que o paraquedas existe. Então o cara pula, ó, o cara pulou aqui, tá? Ele está caindo, ele está rompendo o ar que tem aqui. Da onde ele pulou, lembra, é mais rarefeito, tem menos ar, mas conforme ele vai descendo, vai tendo mais ar, tá? Então, ele mergulha até na hora que ele puxa a cordinha e o paraquedas abre. E aí, por que ele para de cair rápido? Porque o ar está exercendo uma resistência aqui dentro. E é muito fácil a gente ver a resistência do ar no nosso dia a dia. Por exemplo, esse cara aqui é um atleta que ele usa tipo de um paraquedas, ele corre e enche de ar aqui. Então segura ele. Então ele tem que fazer mais força nas pernas para correr. Então é uma alternativa usando a resistência do ar para fazer atividade física e ganhar mais músculo, tá? É como se fosse o efeito de correr uma subida, tá? O que é isso aqui, professor? Isso aqui é um carro, isso aqui é um túnel de vento. O que eles fazem aqui? Eles ligam aqui, não dá para ver, mas aqui tem um ventilador gigante soltando esses gases aqui, essa fumaça aqui. E aí, para que serve isso? Para ver se o carro está vencendo a resistência do ar, para ele atingir as velocidades mais altas. Isso é muito óbvio num carro de Fórmula 1. Tudo isso aqui, gente, é feito, esse formato dele não é à toa. Aqui atrás o aerofólio, tudo isso aqui não é à toa. Isso é feito para ele vencer a resistência do ar e manter ele mais colado no chão. E não é só no Fórmula 1, na Stock Car também. Aqui não é igual a Fórmula 1, né? Porque aqui o bico ele é mais fino, aqui ele tem esse bico achatado, mas também ele tem, como esse aqui, ó, ele também tem o aerofólio e isso ajuda a resistência do ar. Inclusive isso aqui que tem aqui, ó, no vídeo que eu vi, ele mantém o carro grudado no chão para não ter perigo do ar entrar aqui e jogar o carro para cima, como já aconteceu em alguns acidentes quando ele perde essa frente aqui. Isso aqui é um vídeo que eu coloquei o link aqui, e vou colocar o link para vocês depois lá no comentário, para vocês poderem assistir o salto da estratosfera. O cara pôs um equipamento especial, isso aqui é a Terra lá embaixo, mal dá para ver. É um vídeo de 11 minutos, quase 12, que é muito interessante para falar sobre a resistência do ar, tá bom? E para terminar, gente, como é que a gente mede a pressão do ar? Tudo começou com o Torricelli, tá uma imagem dele aqui no fundo, o experimento que ele fez. Então, a pressão atmosférica ela é medida com o quê? Com um instrumento chamado barômetro. O funcionamento da maioria dos barômetros baseia-se em um experimento que foi proposto em 1643 por esse italiano aqui, o evangelista Torricelli, mas foi executado pela primeira vez por Vincenzo Viviani, tá? Que era colega do Torricelli, olha que legal, era aluno do Galileu Galilei. Então esse experimento, vamos pôr ele aqui, ele utilizava um tubo de vidro de cerca de 1 metro, tá aqui ó, tubo de vidro de cerca de 1 metro de altura, fechado em uma das pontas, tá aqui, a ponta é fechada. Esse tubo ele foi preenchido com mercúrio ao nível do mar, tá? Onde a pressão é maior e é onde é a referência. Então tampou-se a boca do tubo, que depois foi virado ao contrário, tá aqui, ó, colocando a abertura dentro de um recipiente, que também estava cheio de mercúrio. Ao destampar o tubo, notou-se que a coluna de mercúrio descia até atingir a altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros, que é a mesma coisa. E o que restou aqui no interior foi espaço vazio. Então, o Torricelli ele repetiu essa experiência várias vezes em diversas altitudes. Ele verificou que ao nível do mar, a coluna de mercúrio tinha sempre a mesma altura. Mas à medida que a altitude aumentava, ele ia para lugares mais altos, a altura da coluna diminuía. E esse espaço aqui aumentava, então a coluna diminuía aqui de mercúrio e esse espaço ficava mais vazio. Então ele concluiu que a pressão atmosférica ela era influenciada pela altura da coluna. Desculpa. Ele concluiu que a pressão atmosférica influenciava a altura da coluna de mercúrio no recipiente. Por quê? Conforme mudava a pressão atmosférica, a altitude onde a pessoa estava, quanto mais alto a pessoa fosse, menor ia ser a pressão. E o nível do mar era a maior
pressão. Então, esse aqui é um equipamento depois montado que se levava nos lugares para medir. Agora, só para saber, gente, mercúrio líquido, provavelmente o Torricelli, se ele fez muito isso com outras pessoas, eles podem ter tido problemas sérios de saúde. Porque o mercúrio líquido ele é extremamente tóxico. Ele é o único metal líquido que existe. Então ele ficar manuseando desse jeito aqui o mercúrio, pôr na mão, esse mercúrio entrava, deve ter entrado na pele dele e pode ter causado problemas, até problemas neurológicos. Eu não pesquisei isso, mas é uma coisa para se pesquisar. Tá bom? Olha o Chewbacca aqui. Meu celular tocou, desculpa aí. Tá? Então, mas basicamente é isso. Tá bom? Então é isso, gente. Uma aula mais simples, mas bem tranquila para entender aí sobre as propriedades do ar. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula, gente. Tchau.